Hoje nós vamos falar de um assunto que tá nas bocas, todo mundo tá falando, você vai em qualquer lugar, você escuta o assunto no WhatsApp, as pessoas da família, todo mundo tá ligado no assunto que é a cultura do cancelamento. Então, se você se interessa por esse assunto, já vai dando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que sempre que tiver novos vídeos o YouTube vai te avisar. Cultura do cancelamento. Bom, essa palavra cancelamento a gente já conhece há tanto tempo, sei lá, cancelou a compra, cancelou o processo. Sim, essa palavra é muito utilizada há bastante tempo. Mas ela acabou tendo um novo sentido, né? Uma nova conotação de uns tempos pra cá. Eu sou um pouco antiga, não sou mais nenhuma mocinha. Então, por isso, às vezes eu fico meio por fora. As pessoas começam a usar uns termos e eu falo, nossa, mas que é isso? Então, se você se sente como eu, vamos nos divertir, vamos tentar entender e achar graça, porque rir da própria desgraça é a melhor coisa que tem. Eu tenho filhas jovens, acabam me inteirando a respeito desses assuntos novos. Às vezes eu não sei o que é, eu pergunto, mas puta, o que é tal coisa? E aí elas acabam me falando. Se bem que esse assunto veio à tona por conta de um programa de TV, que é o BBB, que por mais que a gente não queira se envolver, todo mundo tá falando, qualquer lugar que você vai, um fala, aí você abre o celular, tem um assunto, você acaba ficando meio refém, você não consegue fugir. E há muitos anos eu não assistia, eu assisti lá no começo, depois achei que não era uma coisa que acrescentava a minha vida, ao contrário, até atrapalhava, então eu deixei de lado. Ano passado, minhas filhas assistiram, aí eu passava por ali, via que estava acontecendo alguma coisa, não entendia direito o que era. Às vezes elas me falavam de uma situação ou de outra, mas beleza, passou batido, acabei assistindo a final, porque elas estavam lá assistindo e tudo bem. Esse ano eu pensei a mesma coisa, falei, nossa, que bobagem, vou deixar isso pra lá, tem muita coisa pra fazer, pra me preocupar, temos que buscar a solução para os nossos problemas, situações da vida, vou deixar isso pra lá. Porém, ficou difícil porque todo mundo tá falando disso, todo mundo acabou prestando mais atenção. E eu, pessoalmente, eu gosto de assistir televisão de um jeito diferente da maioria das pessoas. Assim, eu gosto de ver a atuação, figurinos, as maquiagens, os cabelos, né? Porque eu trabalho com isso, então eu gosto de prestar atenção, que cabelo que tá usando, que corte que tem, enfim, a cor do cabelo. Então, sempre as coisas na televisão me chamam a atenção, mas por esse lado eu acabo me interessando pelo que não está sendo falado, eu me interesso por outras coisas. E aí eu falei, quer saber? Eu vou assistir um pouquinho desse negócio aí pra ver o que está acontecendo. E uma coisa que eu gosto também em filme, de analisar as situações, né? Eu gosto depois de conversar com as pessoas a respeito. Então você viu tal situação na novela ou no filme, o que você achou? Olha, eu enxerguei tal coisa. Então isso é uma que já me chama a atenção, já me atrai. Então comecei a assistir esse ano, né, do BBB, porque eu queria entender qual que era. Teve várias situações, feminismo, tem todas essas pautas aí que estão em alta, né? Cada um defende a sua opinião ou que estudou a respeito, e a gente, lógico, tá sempre tendo uma atitude de respeito em relação ao posicionamento de cada um, a vivência, porque cada um também tem a sua vivência, a gente tem que aprender a respeitar para conviver melhor. E então surgiram várias pautas nesse sentido, mas teve algumas situações em especial e que envolveram algumas pessoas que tiveram comportamentos na casa do BBB que chamaram muita atenção do público. Comportamentos opressores, comportamentos preconceituosos, comportamentos agressivos moralmente, e que fizeram com que essas pessoas ficassem em todas as mídias sociais, aparecendo o nome delas e tal. Aí de repente você começa a olhar para tudo aquilo e pensar, poxa, como é que eu agiria nisso, né? O que eu faria se eu tivesse nessa situação, né? E algumas pessoas, ou uma boa parte das pessoas, tiveram, como é próprio do ser humano, o posicionamento de julgar dentro da casa e ter comportamentos negativos. Eu coloco as aspas porque, né, umas pessoas podem achar que sim, outras que não, e como isso é uma avaliação pessoal de cada um, então eu coloco aspas por causa disso. A partir disso, começou a aparecer mais na mídia essa questão da cultura do cancelamento.
que seria a cultura do cancelamento, que eu, né, pobre ignorante até então, não sabia, né? Eu, como uma pessoa de outra geração, eu não sabia o que era isso. E aí me explicaram que a cultura do cancelamento é quando uma pessoa, principalmente uma figura pública, determinado comportamento ou ação, é o julgamento dessa pessoa e é a condenação dessa pessoa. Condenação em que sentido? Essa pessoa vai ser julgada num nível pelas mídias sociais, pela internet, pelo tribunal da internet, né, o que chamam de tribunal da internet hoje em dia, vai ser julgada e essa pessoa vai ser simplesmente excluída de tudo, ela vai ser ignorada, ela vai, o que é muito importante para muitos hoje em dia, perder seguidores nas redes sociais, ela vai sofrer ofensas orais, escritas e até físicas, se for o caso, agressões físicas. A família dessas pessoas também vai sofrer tudo isso, ou seja, umas coisas que você fala, gente, eu não acredito que ainda a gente tá agindo dessa forma. Por que eu digo ainda? Porque em até outros momentos atrás que eu via isso acontecer, eu pensava, gente, mas a gente ainda não evoluiu um pouco? Tá parecendo lá nos primórdios, quando uma pessoa era apedrejada por qualquer pensamento diferente que tivesse, por exemplo, colocava a pessoa lá e mandava pedra, todo mundo mandava pedra e beleza, tá tudo certo. Ela não foi aprovada, aquilo era um cancelamento da época. Hoje é um pouco diferente o cancelamento, mas agride de forma igual, sabe? Da mesma maneira, é uma coisa muito agressiva. Aí até fiz umas anotações para ir falando um pouco mais a respeito disso, que é a questão de a gente parar para pensar, não a respeito especificamente do BBB, do que aconteceu na casa do BBB, porque na verdade o BBB, eu já falava isso lá nas primeiras edições que eu saquei, né, isso. Não sou nenhuma pessoa tão inteligente, mas nos meus pensamentos veio: o BBB nada mais é do que um pequeno retrato do que é a nossa vida. Porque o que acontece lá no BBB, de maneira geral, é o que acontece aqui na nossa vida. Então lá eles estão vivendo determinadas situações, eles estão sendo vigiados, no caso pelo Brasil inteiro, agora com a internet pelo mundo todo, né? Todo mundo que tiver ali uma internet, quiser interagir, vai saber o que está acontecendo lá. Idealizou o produto, quem está ali na direção, na condução do produto, que define se vai ter prova tal, se fulano vai passar por isso ou por aquilo, se vai comer isso ou aquilo, enfim, tem lá um Big Brother que eles chamam, né? E a gente tá aqui na mesma situação, a gente tá aqui numa jornada, uma trajetória aí, e tem um monte de gente assistindo a gente, tem um Big Boss lá em cima, né? O cara lá de cima, o criador, que também tá de olho e falando, olha, aqui acho que tal situação talvez seja melhor para você passar, que você precisa aprender isso ou aquilo, enfim. A gente não tá nada diferente na nossa vida normal do que estão aquelas pessoas lá. Com a diferença que lá eles estão num grupo menor e estão sem contato nenhum com o resto do mundo e estão em busca de um prêmio em dinheiro ou de fama ou sei lá eu do que. Essa é a diferença, mas de maneira assim, bem genérica, é a mesma coisa. É o seguinte, que quando a gente faz esse cancelamento, ainda que seja em pensamento, esses nossos pensamentos, eles têm uma força. Pensamento é ação. Pensamento é quase como você tocar na pessoa fisicamente. Pensamento é força. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa quando a gente vê uma pessoa lá fazendo uma coisa errada e que a gente desaprova. Assim como na nossa vida a gente vê alguém fazendo uma coisa errada e a gente desaprova. Então a gente tem que pensar muito antes de emitir pensamentos negativos para aquela pessoa. Aí aqui nas minhas anotações eu coloquei assim, aqui de olho no que os caras estão fazendo lá. Aí teve uma determinada pessoa lá que, vamos dizer, oprimiu um participante, foi eliminada, como eles falam, do grupo pelo público aqui fora. Quando as pessoas saem desses programas, tem uma porcentagem lá, por exemplo, são entre 3 que vão sair. Aí, sei lá, um sai com 20%, outro com 30%, outro com 50%. Sempre tem umas proporções. E dessa vez, entre 3 que estavam para ser eliminados, esta pessoa, ela foi o maior índice de rejeição no programa.
realmente o que ela fez foi uma coisa, né? Se quiser ver, você procura lá na internet que você vai achar. O que ela fez não foi uma coisa bacana, agradável. E a gente fica pensando no seguinte: todo mundo julgou ela e outros participantes, eles saíram da casa e foram cancelados aqui fora. Muitas pessoas julgaram, ofenderam, agrediram, ameaçaram as famílias dessas pessoas que em tese não tem nada a ver com isso. E aí eu começo a pensar o seguinte: bom, falando lá dos apedrejamentos de antigamente, que moral que a gente tem para cancelar alguém? Que moral que a gente tem para apedrejar alguém? Será que nós estamos tão certinho assim? Será que a gente está fazendo tudo tão perfeito? Será que a gente não tem nenhuma atitude que poderia ser considerada um motivo para cancelamento? Enfim, como que tá a nossa vida para a gente olhar para a vida do outro, julgar e, pior, condenar? Então, essa coisa do cancelamento, ela é muito séria, ela é muito grave, e a gente tem que se preocupar em não fazer com que isso seja uma coisa que ultrapasse os limites. O que seria ultrapassar os limites na minha mais humilde visão? Seria, se você não concorda com aquilo que a pessoa está fazendo, é um direito que você tem, você se afasta dela. Nas redes sociais aí você para de seguir, mas você não vai ficar falando, condenando, emanando energias ruins para aquela pessoa, desejando que ela não se dê bem, ameaçando que, olha, se eu te encontrar na rua, né? Parece aquelas pessoas que veem, por exemplo, alguém num filme ou numa novela como vilão, aí encontra a pessoa na rua que quer bater. Como assim? Aquilo é uma ficção, a pessoa tá ali cumprindo um personagem. Ah, mas aqui o BBB ela tava sendo mesmo como ela é. A gente não sabe. Aquilo é um jogo, assim como nós estamos num jogo. A nossa vida também é um jogo. Também a gente tá aqui mexendo as pecinhas. E se você faz uma coisa dessa, de ameaçar, de agredir, enfim, é como se você estragasse todo o jogo. É como se você jogasse todas as peças pra lá e falasse, não vou jogar mais, enfim, você vai pro chão. E no fim você pode encontrar essa pessoa numa outra situação, porque a vida é um jogo e as coisas mudam. Hoje, quem é teu chefe, amanhã pode ser seu funcionário. Hoje, quem é seu funcionário, amanhã pode ser seu chefe. Você não sabe, a gente não sabe, ninguém sabe. Nós temos que tomar muito cuidado para não promover esse tipo de coisa, para não incentivar, para não estimular esse tipo de comportamento, porque isso não leva a nada e atrapalha a vida das pessoas. Não só daquela pessoa que você está julgando, mas na sua própria vida. Lembrando que se nós não estamos também tão perfeitos assim, porque se a gente tá aqui, é porque a gente não tá tão perfeito assim. Tem coisa ainda pra gente acertar, pra gente melhorar, pra evoluir. Se a gente tá aqui, não adianta ficar olhando o outro, porque é melhor a gente olhar pra gente primeiro. E se nós estivéssemos no julgamento hoje, com a conduta que a gente tem hoje, você com a sua conduta, eu com a minha, se a gente estivesse hoje sendo julgado, qual seria o veredito? Nós seríamos sentenciados como? Condenados, a gente teria aí uma chance, a gente poderia se defender, a gente teria como se defender. Não sei. Você também não sabe. Talvez alguma coisa que eu tenha feito, ou que eu esteja fazendo atualmente, me condenasse para a vida toda. Talvez coisas que eu já fiz lá atrás me condenasse para a vida toda. E talvez eu não aprendi ainda a ponto de daqui a pouco, terminou de gravar o vídeo aqui, já vou fazer uma coisa que vai me condenar para sempre. A gente não sabe. A gente é tudo igual. Somos todos iguais. A gente, as pessoas que a gente julga que estão fazendo coisas erradas. Recentemente eu tive oportunidade de me autoavaliar em certos comportamentos que eu tive e eu consegui ter uma outra visão que não concordava com aquilo que eu fiz lá atrás, com a visão que eu tenho hoje. E eu fiquei pensando, poxa, naquela época eu não pensei, né? Eu agi daquela forma porque eu não pensei.
Também não é o caso de ficar se culpando pelo que já aconteceu, não é isso. Mas é o fato de você analisar, de você se autoanalisar, de você se autoavaliar. E aí conseguir ter uma visão inicialmente de você mesmo. Evitar os julgamentos. Eu não consigo que a gente tá limpo, que a gente tá puro. A gente não tá. Nós somos todos iguais. Será que a gente agiria diferente se estivesse no lugar dessa pessoa? Eu não sei. Talvez não. Talvez a gente fosse pior do que a pessoa foi. No momento de tensão, no momento de confinamento. A gente nem tá confinado ao ponto do que eles estão lá. Mas tem gente se matando dentro de casa. O marido não aguenta a mulher não aguenta o marido, não aguenta os filhos não aguenta a mãe e o pai. Os irmãos não se aguentam. Aí você tem um idoso dentro de casa, também é difícil de compartilhar com ele aqueles momentos. Então, se a gente numa situação aqui que nem é tão confinado assim, imagina alguém que está realmente confinado. Que coisa a gente poderia fazer? Que atitude a gente tomaria se estivesse lá? A gente não sabe. Tem outra coisa muito interessante, que quando a gente enxerga o defeito no outro e aquilo incomoda, eu tenho um monte de gente que eu enxergo defeitos na pessoa, né? Às vezes não enxergo em mim, mas na pessoa eu enxergo. Eu enxergo defeitos na pessoa e aí eu falo, mas eu não ia fazer desse jeito. Só que quando você enxerga o defeito no outro, é porque aquilo tem alguma identificação com você, mesmo que você diga que não, ou que você sinta que não, mas com certeza tem alguma identificação, porque senão você não se importaria tanto. Se te chama atenção e te incomoda, é porque você tem alguma coisa daquilo dentro de você. São energias que se cruzam e que têm afinidade. Os opostos se atraem e os não opostos também se atraem. Então, quando você está na mesma energia da pessoa, aquilo te incomoda, porque aqui dentro também. O que a gente faz com as pessoas em casa, a gente faz com os vizinhos que incomodam por uma coisa ou outra, que a gente olha aquilo e fala, mas como que pode tal pessoa fazer isso e tal. A gente se incomoda com as pessoas com as quais a gente trabalha, porque uma imperfeição, vamos dizer assim, que você olha e fala, nossa, mas fulano faz isso. Quer dizer, no final das contas, a gente não deve cancelar ninguém. A gente deve cancelar os canceladores? Não. A gente não deve cancelar ninguém. Se você quiser cancelar alguém, né, se você fala assim, não, eu cancelo mesmo, porque comigo é assim. Lógico, eu não tô aqui para ditar regra, cada um faz aquilo que acha que é melhor fazer. Se você acha que você tem que fazer isso, beleza, segue em frente e faz. Eu tenho repensado muito sobre isso. Não digo que já aprendi, que já tô top, já posso sair aí na boa. Não digo isso não, porque não tô. Eu fico buscando essa autoavaliação, fico me julgando eu mesma, né, no que eu tô fazendo, se beleza, se é isso mesmo, se não é. Nem sempre eu consigo um êxito, mas eu tô nessa pegada. E esse negócio de cancelar, eu já entendi que não é a saída. A saída é, poxa, eu não concordo com a pessoa, eu não tenho afinidade com a linha de pensamento e atitude dela, então eu vou me afastar, só que eu vou emanar energias positivas para que ela perceba, para que ela entenda, para que ela visualize tudo que está acontecendo, que ela consiga se colocar do lado de fora para poder ver e buscar uma solução melhor, mais evoluída. Isso sim, isso maravilha, eu posso fazer. Agora, eu cancelar a pessoa porque eu acho que aquilo que ela está fazendo está errado, isso não. Então vamos parar com esse negócio de cancelamento, vamos deixar isso de lado, vamos olhar para as coisas e fazer sim a nossa avaliação, porque natural. Se é uma coisa que não tem a ver com a gente, que a gente não concorda e que não tem como mudar, a gente se afasta. Se bem que tem pessoas que são do nosso convívio que não tem como a gente se afastar, então um filho, um marido, um pai, uma mãe, um irmão, não tem como a gente excluir da nossa vida, então a gente tem que aprender a conviver, mas cancelar, não. Então vamos deixar essa coisa de cultura do cancelamento, cultura do ódio, vamos deixar isso pra lá, vamos abolir da nossa vida, vamos tirar isso da nossa vida e vamos tentar seguir cada um no seu ritmo de evolução, de desenvolvimento
de melhora. Eu sou Fátima Ribeiro, eu adoro conversar e eu vim aqui hoje para conversar sobre a cultura do cancelamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado das palavras que eu falei, das minhas ideias a respeito. Se você não gostou também, a gente respeita do mesmo jeito, cada um tem uma maneira de ver as coisas. Cada vez que você assiste um vídeo, assina o canal, ativa o sininho e faz um comentário, e ainda mais compartilhar, né? Você compartilha com outras pessoas, o YouTube entende que isso é uma coisa legal e aí é bom para todo mundo, porque aí outras pessoas também ficam sabendo do que a gente está falando aqui. Para o crescimento do canal é bem importante, tá? Eu vou olhar aí os comentários, vou responder o que você me perguntar. E eu tô disponível aqui sempre que você quiser conversar sobre os assuntos da vida, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, sobre como a gente pode melhorar para fazer isso. Se você tiver alguma dica também de como melhorar, passa aí pra gente, que a gente tá aqui sempre para aprender também. Lembrando que tudo isso que eu falo aqui, eu tenho falado sempre primeiramente para mim, e depois eu gosto de compartilhar com as pessoas. Então vamos compartilhar, tá bom? Manda pros amigos, pro pessoal da família e vamos falando aí. Muito obrigada por me ouvir, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra você e sem cancelar, hein? Sem cancelamentos. Beijinho, tchau, até!